Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UX ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Olá, saúdo a todos os participantes desse webinar que foi planejado pelo Núcleo de Formação de Professores da Universidade de Caxias do Sul. Esse webinar é o primeiro de uma série que busca discutir os desafios e as perspectivas para a docência online. Nessa série, nós vamos abordar um contexto da docência online em tempos de educação remota. Questões relativas ao engajamento e motivação dos estudantes. Para isso, também nós teremos uma entrevista com um especialista em gamificação, exercícios e produção textual como potencializadores da aprendizagem, estratégias de aprendizagem ativa também. Vamos ter 3 especialistas falando, colegas da UX, falando sobre as suas práticas, né, com aprendizagem ativa, planejamento de aula com recursos digitais e cultura digital. E esses eixos temáticos vão ser aprofundados em entrevistas que a gente está organizando com outros especialistas e também em um conjunto de capacitações que nós elaboramos para ajudar os colegas professores na sua prática docente. Muito bem, mas é importante vocês conhecerem quem está falando com vocês, né? Então, eu sou a professora Elisa, eu trabalho na Universidade de Caxias do Sul desde 2002. A minha formação é em ciência da computação, tanto a graduação como o mestrado como o doutorado, né? Graduação e mestrado na PUC, e minha atuação não foi sempre como docente, né?
mas foi na docência que eu me encontrei, né, que eu me realizei. Muito pelo incentivo da minha querida orientadora de mestrado, a professora Lúcia Girafa, né, que me levou, me conduziu à docência. Eu iniciei como docente na PUC mesmo, na PUC do Rio Grande do Sul, e em 2002 comecei aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu tenho uma longa caminhada, digamos assim, em pesquisa, em atuação em educação à distância e informática aplicada à educação, né. Como pesquisadora, eu atuo, com educação à distância desde 1998, como pesquisadora, depois como docente, né. Os que são de mais tempo aí, como eu, talvez lembrem de um antigo software de webconferência, de videoconferência na época, não era de webconferência, era de videoconferência, o CIUCI-Me, né. Então eu dava aula de programação online, programação C, pelo CIUCI-Me, né, para uma turma da PUC. Foi uma experiência muito bacana e desafiadora, obviamente, e isso tudo faz parte da nossa história, da nossa aprendizagem, do nosso crescimento como profissional. A minha pesquisa hoje segue, né, aplicada para a área de educação e também para a área da saúde, né. Dentro da computação, eu atuo na inteligência artificial, que foi também a área que eu fiz o meu doutorado, interação no computador, experiência do usuário, né, a conhecida user experience, internet das coisas, que é o IoT, gamificação, jogos educativos, sempre essas temáticas, essas áreas, essas técnicas da computação aplicadas à educação e à saúde. Tá? Então, isso é um pouquinho, é um recortezinho aí de quem está conversando com vocês hoje. Né? Bom, mas também um dos motivos desse webinar é a gente discutir um aspecto que nos colocou uma situação, né? Nós estamos há 11 semanas em isolamento social por conta dessa pandemia do Covid-19. E nós que trabalhamos com educação, nosso setor foi um dos primeiros a suspender as suas atividades presenciais, né? Então, muitos professores pensaram: "E agora?", né? Então, para que as aulas fossem mantidas nesse período de pandemia, o Ministério da Educação permitiu, né, em uma portaria, que as atividades presenciais fossem substituídas por aulas que utilizassem meios e tecnologias de informação e comunicação, as conhecidas TICs, né, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor que nós temos hoje, que são os 30% da carga horária total dos cursos. Então, o MEC permite que as atividades sejam feitas mediadas por tecnologias, mas ele não diz na portaria que estaríamos aplicando educação à distância, né? Mas ele coloca dentro da legislação em vigor do EAD, que são os 30% da carga horária total dos cursos. Na sequência, em final de abril, 28 de abril, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, aprovou, então, diretrizes para orientar as escolas de educação básica. Essas diretrizes apontavam para a necessidade de computar as atividades não presenciais para o cumprimento da carga horária, né? Para quando? Para já, né? Então, em meio a tanta incerteza, no início dessa pandemia e das nossas atividades remotas, o que a gente ouvia muito era que as aulas seriam EAD, está liberado a EAD, a educação à distância, mas e eu professora, eu professor, como é que eu vou atuar em educação à distância? Realmente é EAD o que a gente está fazendo? Muito bem. Então, para a gente, antes da gente explorar os aspectos que vão envolver a docência online, eu quero fazer aqui eu estou propondo, né, um desafio também da gente trabalhar online juntos, né, neste encontro virtual, mas eu quero ouvi-los também. Se vocês têm aí à mão um tablet ou um celular, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code, tá?
Esse QR Code vai remetê-los a uma página, e nessa página tem 3 entradas de texto. E ali nessas entradas de texto, eu gostaria que vocês colocassem, o que vocês consideram mais desafiador na atuação online? Ou qual é a maior dificuldade que vocês entendem como professor online? Se vocês não têm o celular ou a câmera, ou estão assistindo a transmissão do celular mesmo, ou do tablet, se vocês quiserem abrir no navegador de internet esse link que eu coloquei ao lado, mente.com, né? E o código da dinâmica aqui é o 950675, tá? Então, se vocês quiserem colocar. Vocês conseguem ver o QR Code? Se vocês não conseguirem apontar para o QR Code, vocês podem colocar o site, o link que está ali do lado, tá? Ah, tá visível, ok. Vocês têm que, vocês podem assistir em tela cheia aqui, ou vocês podem entrar no link mente.com e esse número, né, esse código. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham de mais desafiador ou de mais difícil, né, na educação online. Olha, eu já estou recebendo aqui algumas. Vocês podem colocar uma palavra em cada uma das 3 entradas, ou vocês podem colocar também uma expressão, tá? Para cada uma dessas aí. Estou recebendo já algumas interações aqui. Não precisa colocar um nome, tá, pessoal? Vocês podem colocar somente as 3 dificuldades ou 3 desafios que vocês enfrentaram ou sentiram ou ficaram amedrontados, né, nessa virada das aulas presenciais para o ensino remoto, né, de uma forma tão rápida, né, tão e por conta da pandemia a gente teve que se adaptar de uma forma, numa nova forma de ensinar, e os estudantes numa nova forma de aprender. Olhem só que desafiador, né? Saímos da nossa zona de conforto, né? A gente não pode dizer também que essa é uma nova forma de ensinar ou de aprender, porque a educação online, a educação remota, ela já existe há um bom tempo, né? Mas nós podemos dizer diferente, alternativa ao presencial. Essa nova condição, como docentes online, né, nos impôs uma porção de desafios que vocês estão identificando ali, né. Eu vou mostrar para vocês, os resultados aqui do que vocês estão me enviando. Já vou compartilhar aqui com vocês. É que se vocês não conseguirem acessar o QR Code, vocês podem entrar nesse link ali que está no chat e o código, tá? Vocês podem testar ali, né? Depende muito da tela, né? Que vocês estão visualizando, não pode ter nada sobre o QR Code, né? Senão ele não consegue, a câmera não consegue ler o QR Code.
Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dos resultados que vocês estão me encaminhando, tá. Deixa eu compartilhar aqui com todos. Vejam aqui o que vocês estão me o que vocês estão me mostrando, né. Então vocês, colocaram uma porção de desafios que vocês consideram, né, nessa prática, ou nessa atuação como docentes online, e que são muito relevantes, e eu vejo aqui nessa nuvem de palavras, né, então observem que nessa nuvem de palavras ele vai montando, em cima das interações que vocês fizeram, né, e, as palavras mais frequentes, elas ficam em maior tamanho, né. Mas aqui aparecem informações que estão relacionadas, mas como estão escritas de forma diferente, ele cria na nossa nuvem de palavras uma outra entrada, né, na nuvem de palavras. Então, olhem só como aparece grande ali a palavra participação, né. Então, o desafio, isso eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, vou discutir um pouquinho hoje sobre a questão da interação, da participação, né. Como é que eu engajo o meu aluno? Isso, ó, vocês estão vendo que a nuvem de palavras ela está se atualizando a cada nova entrada, hã, de vocês, a cada novas palavras que vocês estão colocando, a nuvem de palavras ela, né, eu brinco, ela tem vida própria, ela está se atualizando para colocar os desafios, as dificuldades que vocês estão me apresentando aqui, né. Então, vocês colocam coisas bem pertinentes aqui, a questão da adaptação, né, como é que eu vou me adaptar para esse novo contexto, a velocidade que eu preciso me adaptar. Vocês colocam questões relacionadas a ao comprometimento, aqui possivelmente é do aluno, né, o comprometimento do aluno nesse processo, a organização dos estudantes, né, isso é uma coisa que, foge um pouco do nosso controle, né, porque, eu também me coloco como mãe, né, de estudante que está estudando, em escola de forma remota, e a gente vê que as crianças elas não têm maturidade para se organizar para estudar à distância, né. E nisso as escolas precisam contar também, primeiro tem o planejamento da escola, a forma como eles comunicam esse planejamento para as famílias, para as crianças poderem se organizar, mas também precisam contar com o apoio das famílias nessa organização da rotina para o estudo, né. Então, é muito desafiador isso, né, a gente não sabe, isso foge do nosso controle. Vocês colocam também questões relacionadas a tecnologias, à infraestrutura, né. Será que todo mundo tem as tecnologias necessárias para receber as aulas remotas, né. Propor aprendizagem ativa é um desafio, como fazer aprendizagem ativa, né, remotamente, como fazer uma dinâmica que eu faço no presencial, fazer no EAD, isso passa por uma instrumentalização dos professores, em relação às ferramentas, vocês colocaram ferramentas adequadas, né, as expectativas dos alunos, o envolvimento, então, muito rica essas contribuições aqui que vocês colocaram, né. A questão do conteúdo, né, poxa, o nosso conteúdo é o livro-texto, né, como é que eu vou trabalhar, se eu só tenho material, físico, eu não tenho material digital, né. Então, são essa nuvem de palavras aqui, ela mostra um pouquinho das nossas angústias, que nós
né, nós tivemos que nos adaptar e correr isso, né, de uma semana para outra, fazer todo esse movimento para a aprendizagem, né, a aprendizagem online. Então, deixa eu retomar aqui um pouquinho a nossa apresentação e para a gente debater essas questões, deixa eu tirar essa tela aqui de cima, né? Para a gente entrar nesses aspectos relacionados que apareceram na nossa nuvem de palavras. Né? Então, realmente, em uma semana, nós tivemos que, literalmente, de uma hora para outra, né, resolver e colocar. A gente tinha todas essas inquietações, mas a gente precisava resolver questões relacionadas à abordagem pedagógica que eu deveria empregar, né, quais tecnologias, vocês colocaram isso, quais tecnologias utilizar, né? Quais conteúdos trabalhar. Então, isso tudo é muito desafiador, né? Os conteúdos eu tenho, como eu estava comentando antes, eu tenho o livro, né? Então, eu tenho aqui o livro digital. Então, como é que eu consigo passar esse meu conteúdo do digital para do físico para o digital? Como é que eu vou conversar com os meus alunos? Vocês colocaram, né? Como é que eu faço com que meus alunos participem, né? Como é que isso vai acontecer no digital? Que situações de aprendizagem criar? Vocês colocaram a questão, como é que eu vou fazer aprendizagem ativa? Né? Eu preciso criar situações de aprendizagem que realmente possibilitem que os alunos participem, que eles aprendam e que eles consigam explorar o conteúdo, né, objeto do conhecimento. E agora eu sou um professor online, eu preciso fazer a mediação docente ou presencial à distância, formato online. Então, a organização das aulas, algumas escolas se organizaram em realmente uma semana, né? As universidades, claro que tem contextos muito diferentes de escolas, de universidades, mesmo dentro das universidades, já tinham universidades que estavam com uma preparação, com uma história como a UX tem, né? A UX tem uma história de mais de 20 anos em educação à distância, né? Quantos professores que estão aí conosco hoje que fazem parte, né, dessa história, dessa construção da educação à distância na UX, né? Todos esses nomes que eu vejo aqui, que me orgulham muito, né, de ter contribuído para essa história. Então, nós tivemos um planejamento muito rápido, porque nós tínhamos plataformas, nós tínhamos tecnologias, nós tínhamos parte do nosso corpo docente já capacitado para essas atividades, né? Mas este é um contexto, né? Não são todas as universidades que estavam no mesmo contexto ou no mesmo com a mesma situação, né? Então isso é extremamente desafiador, tá? E nesse contexto vem o desafio docente, né? Então, as primeiras vivências, nas primeiras semanas de aula online, outros questionamentos emergiram, né? Especialmente relacionados à interação que era estabelecida nos ambientes digitais. Então, a mudança abrupta da educação presencial para a modalidade não presencial nos causou uma apreensão, nos causou insegurança, pois tem saberes pedagógicos típicos de outras abordagens que não são do domínio de todos os professores. Como eu comentei, parte do corpo docente tem formação, mas parte não tem a formação, né?
Então, ademais, será que nós temos políticas institucionais que deem conta desse novo modelo? Algumas têm, outros não têm. Essas políticas orientam para o planejamento didático-pedagógico, como que os professores que não têm formação ou experiência em modalidades não presenciais vão atuar? Dá tempo de procurar cursos de formação? A gente viu nesse período também uma porção de de webinars, de pequenos cursos de discussões por vários meios de comunicação, pelo Instagram, Facebook, transmissões, para a formação desses professores, para ajudar, né, para discutir esse desafio docente, né? Será que os estudantes têm computadores ou internet em casa para receber essas aulas, né? Será que isso realmente nos a gente conseguia executar o nosso planejamento? Como é que é o contexto do meu aluno? Então isso é extremamente desafiador, né? Para pensar de uma semana para outra, como eu comentei. Bom, enfim, então nós temos um contexto, né, que é o contexto nós temos o contexto aqui, estão chegando perguntas, tá? Depois, no final, a gente vai retomar essas perguntas, tá? Então, vocês. Eu estou recebendo aqui, depois no final eu vou comentar sobre essas questões de vocês, tá bem? Então, há muitos anos nós temos praticado, pesquisado educação à distância e também a educação online, né? Mas nunca a gente imaginou que de um dia para o outro as pessoas estariam aprendendo e ensinando, né, pelas tecnologias digitais. Para a gente entender o contexto educacional, eu retomo uma questão colocada lá no início da minha fala, tá? Em relação aos decretos e as portarias que foram publicadas pelo governo federal, depois os estaduais, né, que trataram do ensino mediado por tecnologias de informação e comunicação, pelas TICs, né? Então, essa liberação, né, esse movimento foi muito importante para manter a rotina de estudos dos alunos, né? Mas muitos se referem a essa forma de ensinar, a mediada por tecnologias, como educação à distância, como educação online, ou educação digital, ou educação flexível, ou aprendizagem digital, né? Mas será que tudo isso é a mesma coisa? Será que educação à distância, educação online, educação digital, flexível, aprendizagem digital, a gente também tem essa questão, a própria educação à distância na sua história, ela foi mudando a abordagem de ensino à distância para aprendizagem à distância, né, com foco no estudante, né. Então, a resposta a isso é não, não é exatamente a mesma coisa, né, porque educação à distância é uma modalidade de ensino que é alternativa à presencial, né. A educação online é uma abordagem didático-pedagógica, não é educação à distância. Existe legislação que regulamenta a educação à distância e o presencial. A educação online, a digital, eles vão se enquadrar dentro do ensino presencial, né, da educação presencial, da modalidade presencial, mas é uma abordagem didático-pedagógica diferente, né? Então, para a gente também, eu trago aqui uma questão que a gente também discutiu bastante dentro da universidade, que é a legislação de EAD. Né? A legislação de educação à distância, ela, depois de muitos anos, ela foi atualizada, né, em 2017, né? E aqui eu destaco esse decreto que regulamenta a educação à distância no Brasil. Aqui, nesse decreto,
eu vou ler aqui para vocês, né? O Ministério da Educação considera a educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios, né, pelas TICs, com pessoal qualificado, ou seja, precisa formação, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis. Então, observem que tem que ter um planejamento todo voltado para esta modalidade de ensino, né? E aqui também eu coloquei em destaque que desenvolva as atividades educativas por estudantes e profissionais da educação, né? Aqui eles colocam os profissionais da educação como os professores online, os professores docentes, os tutores, que estejam em lugares e tempos diversos. Né? Então, quando a legislação coloca que nessa modalidade alunos e os professores estão em tempos e lugares diversos, né? Ou seja, a flexibilidade é de horário e de local, ele está considerando aqui que é o mesmo locus, é o mesmo habitat digital, mas não é o mesmo espaço físico, né? Esse contexto, ele remete a um modelo que nós chamamos de assíncrono, né? Que as pessoas não estão ao mesmo tempo, no mesmo local. E que o diálogo e a relação pedagógica que leva à aprendizagem acontece mediado por recursos da plataforma digital. Tá? Então, observem que isso é o que rege hoje a educação à distância, né, no Brasil. Essa é a nossa legislação de EAD. Né? Então, quando a gente vai... Por que eu estou falando de educação à distância aqui, né, dentro de um contexto de docência online? Né? Se eu disse para vocês que a gente não está fazendo educação à distância, porque esses conceitos é importante a gente entender o que passa pela educação à distância, para a gente entender o contexto de educação online que a gente vive hoje, e o que a gente pode usar e aprender dessa modalidade para a gente seguir nessa educação online. Né? Então, nós temos que entender que passar as aulas presenciais para o formato digital não é educação à distância. Né? A implantação da EAD, como eu coloco aqui, né, numa instituição passa por um longo caminho, e nós passamos na UX por esse longo caminho, outras instituições passam também. Né? Uma coisa bem importante é a definição de políticas institucionais. Né? Então, isso também é algo que a gente percebeu que nas escolas teve a grande dificuldade dessa virada para a educação online foi que as escolas não tinham um plano de implantação de educação online. Né? Então, todo o planejamento, toda a política é voltada para a modalidade a qual a escola está ancorada, que é a modalidade presencial. Né? Então, para que a instituição de ensino tenha políticas institucionais para a educação à distância, o PDI, o Projeto de Desenvolvimento Institucional, precisa prever a oferta de educação à distância. Né? Nós precisamos também ter a definição de um modelo pedagógico de EAD, que algumas instituições incluem esse modelo dentro de uma política de educação à distância. Né? Nós precisamos formação de corpo docente para se apropriar do modelo pedagógico de EAD da instituição e para aplicar arquitetura pedagógica no fazer docente, para planejar uma disciplina EAD, planejar um curso EAD, né? O planejamento na UX, a gente utiliza a matriz do design instrucional para orientar os professores no planejamento, né, das suas disciplinas EAD. Outra coisa que é muito importante, a produção, ou talvez a terceirização dessa produção, né, de conteúdo didático digital, né, que isso apareceu ali também como os desafios de vocês, né, como é que eu vou criar os meus conteúdos digitais, né, ou os meus objetos de aprendizagem, que são textos, textos diagramados, eu posso fazer um texto mais, né, interessante, os hipertextos, as videoaulas,
os podcasts, né, que são os áudios, né, a narração, a fala, só a fala do professor. Nós temos também outro, o Enhanced Podcast, que nada mais é que uma narração, a explicação do professor ancorada por imagens, né? É o conhecido o PowerPoint com narração, a explicação do PowerPoint, né? Esse é o Enhanced Podcast, mas pode ser feito com outras ferramentas que não só o PowerPoint. Animações, simuladores, jogos educativos, agora começa a entrar numa curva mais complexa de desenvolvimento, né? Partindo o texto, a produção de texto, de hipertexto mais simples, para uma videoaula, para um podcast, simuladores, jogos educativos, a complexidade é enorme, né, para desenvolvimento. Aí também tem uma outra questão importante, que é a implantação de plataformas para suportar o EAD, né, a EAD. LMS, o que é um LMS? É um sistema de gerenciamento de aprendizagem, é o Learning Management System, né? A gente chama de AVA, né? Na verdade, o AVA não é exatamente a mesma coisa, mas um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, ele existe porque tem um LMS que permite criar as turmas, postar os materiais, criar atividades dentro desse AVA, né? Softwares de webconferência, alguns AVAs têm incorporado dentro, né, do seu AVA esse encontro para encontros síncronos, né, a ferramenta de webconferência, e algo que é muito importante, a equipe de apoio, né? Então, a equipe de coordenadores de polo, tutores de EAD, equipe de atendimento, isso é fundamental para a gente poder implantar com sucesso educação à distância, né? Então, pensem, é impossível, né? De uma semana para outra a gente ter isso tudo no nosso contexto educacional. Né? Eu trago aqui um modelo pedagógico de educação à distância, né, que foi apresentado, desenvolvido, tem um livro da professora Patrícia Bear da URGS, né, só para mostrar um pouquinho que a visão que a gente tem hoje de EAD, de educação à distância, vai muito na linha do autoestudo, da autoinstrução de massa, né? As pessoas pensam, EAD é ruim, o EAD é aquela ensino industrializado, né? Ou educação bancária, como alguns dizem também, né? Como os MOOCs, os cursos online massivos, onde nem sempre tem um professor para interagir, né? Para entender um pouquinho mais sobre a qualidade que a gente pode ter em EAD, e que EAD não é só isso, né? A gente precisa entender que o modelo pedagógico, ele é calcado, no modelo pedagógico EAD, ele é calcado num determinado paradigma, que pode ser esse, o instrucional, né, voltado para o conteúdo, para a autoinstrução, mas tem outros paradigmas que norteiam o EAD, como o interacionista, como o humanista, né? Então, esse modelo ele tem que estar em consonância com uma ou mais teorias educacionais, né? Um paradigma pode ser implementado por várias teorias educacionais que norteiam a aprendizagem, ou como vai ser feito o planejamento da aprendizagem, né? Essa estrutura, ela vai trazer no cerne o que a gente tem ali, a arquitetura pedagógica, tá? Essa arquitetura pedagógica, ela vai orientar como se aborda o currículo, como se concretiza as práticas pedagógicas, como é que é a interação nessa tríade professor, aluno, objeto do estudo, né? Como é que é a relação pedagógica, como é que acontece a relação pedagógica, né? Então, é aqui que acontece a relação social, é nessa tríade, né? Eu vou destacar um pouquinho depois. Então, nessa arquitetura pedagógica, ela é organizada por aspectos organizacionais, né, as políticas institucionais, paradigmas norteadores, o conteúdo, né, digital, que eu já dei alguns exemplos antes, né, os objetos de aprendizagem, conteúdo digital, os aspectos metodológicos, né, então, os aspectos metodológicos são muito importantes, porque são atividades, formas de interação e comunicação, procedimentos para avaliação,
né? Como é que eu vou organizar uma sequência didática, que metodologias de aprendizagem eu posso usar comunidades de prática, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, estudos de caso, avaliação formativa no EAD há bastante tempo a gente usa avaliação formativa, né? Avaliação do processo e não só do resultado. E observem que o quarto item são os aspectos tecnológicos, né? Uma coisa que a gente normalmente se preocupa no EAD é a tecnologia, né? Então, normalmente nossa, então agora eu não sei usar a tecnologia, mas a tecnologia é o último item, né, que é o meio que vai fazer isso tudo acontecer. Eu preciso ter um bom desenho metodológico aqui, eu preciso ter políticas que me orientem para que isso aconteça, né? E tendo esse bom desenho metodológico, eu consigo usar as tecnologias corretas e adequadas para viabilizar esse modelo, né? Então, eu brinco aqui, o mundo ideal do EAD, né? Então, no mundo ideal da EAD, o diálogo, né, vai acontecer aqui, a relação pedagógica-aprendizagem acontece nessa tríade aqui, professor, estudante e o conteúdo digital dialógico. O conteúdo precisa conversar com o meu estudante, precisa conduzir ele na aprendizagem, né? É um grande desafio construir um bom conteúdo digital, tá? E eu fiz questão de destacar aqui o dialógico no conteúdo digital, né? Porque na tríade é só conteúdo, né? Mas eu coloquei para destacar realmente, né? Então, toda essa conversa no EAD, essa aprendizagem, o meio que isso acontece é mediado por tecnologia, né? Nessa tríade, o estudante online ele tem ou deveria ter um perfil ativo, participativo, cooperativo. Esse é o nosso estudante online, tá? Interativo, criativo, autônomo, comprometido. Então, essas são, né, as características de um aluno na modalidade EAD. Ou seja, um aluno capaz de gerenciar a sua aprendizagem, né? Até botei um troféu, nossa, nós queremos que todos os nossos alunos sejam assim. Mas como mudar um estudante do presencial de uma semana para outra, desenvolver todas essas habilidades, né? Já o professor online, no outro lado, né, da nossa tríade aqui, diferente do presencial, ele não é mais o detentor do saber, né? Ele assume um papel de mediador, de gestor da aprendizagem do estudante, de colaborador, né? Vejam que nesse modelo de EAD as relações são mais horizontais, né? A gente não tem mais a figura do professor no centro do processo, ou como eu falei antes, a fonte do saber, né? É uma coisa bem importante, ele é parceiro da aprendizagem do aluno, ele é co-criador, ele é colaborador, mas ele também é flexível, dinâmico, ele tem que saber trabalhar em equipe, né? Ele tem que articular a tecnologia com a prática e com as teorias educacionais, né? Para isso refletir na prática. E ele tem que ser capaz de fazer a transposição informática, né? Então, aqui é bem importante esse aspecto, né? A gente tem, até eu coloquei algumas referências aqui no slide, enfim, aqui, de um artigo que nós publicamos, né? A professora Karine, nossa colega da UX, trabalha desde o doutorado com com a transposição informática, né? Que é um conceito do pesquisador Nicolas Balachev, né? Da Universidade de Grenoble, né? E que ele coloca, né, se por um lado a transposição didática é um conceito trabalhado, aprimorado na formação docente, a transposição informática ainda não é muito conhecida por parte dos nossos, né, nosso professorado. A transposição informática, então, ela é o processo de selecionar e de desenvolver tecnologia para ser utilizada em sala de aula, para qualificar esses processos, né, de ensino e aprendizagem. Então, para o Balachev, a transposição informática é um processo educacional
onde os conteúdos didáticos são planejados e organizados para ser abordados por métodos de ensino que vão utilizar o computador, né. Então isso também é bastante desafiador para o nosso professor, que tem que ser um super professor ou uma super professora, né, vejam só, por isso que eu falei mundo ideal do EAD, então nós temos que ter todas essas características, né, e habilidades, para poder estabelecer o diálogo, a relação pedagógica, é aqui que tudo acontece, aqui que está a beleza da aprendizagem do EAD, né. Hã, então, só que hoje, o que nós temos nessa aprendizagem à distância no EAD? Esse gráfico eu peguei lá do Censo de Educação à Distância de 2018, sobre os recursos educacionais que são utilizados em cursos totalmente EAD, tá. Aqui, ai, a minha coisa, o meu compartilhamento ficou bem em cima do rótulo, deixa eu puxar para lá. Aqui nós temos, no gráfico, talvez fique muito pequenininho aí no YouTube para vocês, hã, um recorte de 2015 a 2018, tá. Nesse recorte, a gente pode observar que as teleaulas ainda estão na liderança, olha, dos recursos educacionais utilizados, dos recursos educacionais utilizados no EAD. Ainda são, mesmo aqui em 2018, 69%, mas observem como diminuiu isso, né? Hã, isso mostra que o modelo EAD que nós usamos hoje no Brasil, isso aqui é o censo brasileiro, tá? EAD no Brasil. Mostra que a gente ainda tenta reproduzir o modelo tradicional de sala de aula, com aula transmitida ao vivo, ou baseado somente em videoaulas, né, sem interação. Então, que o professor explica o conteúdo e os alunos assistem, né, é bem a reprodução do modelo tradicional. Mas a gente vê também nesse gráfico a diminuição do material impresso e o aumento de livro e texto em formato digital. Observem que a cor mais escura aqui, não, a mais escura é 2016, a segunda é 2018, que é os dados mais atuais, tá? Então, a gente vê um aumento desses materiais digitais, áudio, objetos de aprendizagem digitais, jogos eletrônicos, simulações e recursos adaptativos, né. Então isso revela que já tem um distanciamento do que a gente tem hoje em EAD em relação ao modelo tradicional, né, fundamentado no presencial. Então, eu acho que a gente está caminhando, eu acho que isso é um resultado que aponta para questões bem positivas, né. Hã, demorado, mas positivo. Então, hoje nós temos grande parte dos nossos cursos ainda autoinstrucionais, né, no EAD, mas cursos semipresenciais, híbridos, cursos onde o professor atende os estudantes presencialmente, em momentos síncronos, por webconferência, cursos que potencializam o uso de recursos computacionais, né, ambientes imersivos, em realidade virtual e aumentada, que possibilitam a interação e a experimentação que não seria possível, né, com recursos tradicionais e analógicos, né. E essa é a beleza do EAD, é a possibilidade de potencializar a aprendizagem por meio da tecnologia. Outra coisa que é importante destacar é que a educação à distância é para um público e um nicho bem específico, né. Nós temos que entender as características de cada segmento para propor produtos, cursos, né, produtos educacionais adequados para cada um dos perfis. Mas então, a gente entende, né, que educação à distância, educação online ou educação digital não é a mesma coisa, né, mas nós vimos como é complexo implantar EAD e como a EAD também pode ser bom e de qualidade e como ele pode atender públicos específicos, né. Então, vocês acham que a gente consegue passar disciplinas presenciais para a modalidade EAD de uma semana para outra, né? É muito difícil. Então, o que a gente está fazendo agora é ensino remoto, é educação online.
né? Não é educação à distância. Mas o que muda, então, quando a gente fala, tá, então nós estamos fazendo educação online, ensino remoto, né, que pode ser voltado para autoaprendizagem, né, tem escolas ou universidades que têm AVAs, que permitem a interação e aprendizagem colaborativa, né, tem outros que estão fazendo a comunicação síncrona, né, tem muitas escolas que estão no Zoom, estão no Google Meet, enfim, ferramentas, né, e nesse modelo, né, mas isso é temporário, tá? Isso é neste período que não há o encontro presencial, né? Então o estudante está aprendendo com material didático e na dialógica com outros sujeitos desse processo, o professor, os colegas, né? E estão usando meios de comunicação que, como eu falei, podem ser síncronos e também pode ser assíncronos. O síncrono é aquele recurso que permite o encontro no mesmo momento, ao mesmo tempo, né? E o assíncrono são os materiais que os professores postam para os alunos, as atividades que ficam para o aluno acessar a qualquer momento, né? Então, hoje, o espaço de socialização e de aprendizagem é o ciberespaço, né. Então, tem aulas que nesse ciberespaço que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, como eu falei, tem escolas usando Google Meet, o Zoom, mas a gente tem também o Microsoft Teams, a gente tem o Cisco Webex, o Adobe Connect, o Collaborate, são várias ferramentas que podem nos ajudar a fazer esse encontro, né. E uma coisa importante de esclarecer é que, quando há um encontro, síncrono, online, com o professor, no Zoom, ou no Meet, ou no Webex, ou no Connect, enfim, hã, essa atividade é considerada uma atividade presencial pela legislação, né, porque o encontro dos participantes se dá ao mesmo tempo. No EAD é em tempos diferentes, né, é só local diferente, cada um na sua casa ou, enfim, onde tem acesso à internet, mas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de atividade, pela nossa legislação, é considerada presencial. Um aspecto que vocês colocaram lá, que apareceu na nuvem de palavras, com termos diferentes, é a questão da comunicação, né, da interação. E a comunicação síncrona, né, em tempo real, ao mesmo tempo, ela garante um grande sentimento de pertença, né. Essa é a grande diferença em relação aos modelos EAD que são totalmente assíncronos. Nesse encontro síncrono, a gente consegue estabelecer, promover e estabelecer os vínculos, né, que é uma fragilidade que a gente pode encontrar no modelo totalmente assíncrono, né. Quando o encontro síncrono por videoconferência é usado só para uma aula expositiva, o professor entra, apresenta o conteúdo, né, e encerra. Esse modelo de aula, ela vai estabelecer pouca interatividade, né. E, eu tenho certeza que vocês estão percebendo isso nas aulas que vocês estão fazendo hoje, né. Quando a gente não dá espaço ou não cria o espaço para a comunicação entre todos, aí, a gente não consegue atingir esse engajamento, essa participação, né. O uso dessas interfaces, desses softwares, ela vai, democratizar bastante a educação online, né, porque confere uma flexibilidade na aprendizagem. Mas, o ideal é a gente continuar investindo para esses momentos que a gente não tem um encontro presencial, investir no síncrono interativo, né, videoconferência, sala de bate-papo. Quando a gente não promove a comunicação, a conversação, a gente está produzindo conteúdo, informação, né, videoaula, tutorial, e-book, apostila, isso tudo é conteúdo, mas que também é importante, claro que é importante. Mas para a gente efetivar a comunicação online, a gente precisa de interatividade. E aí tem muitos autores que falam de interatividade, de aprendizagem social, enfim, né.
E essa comunicação mais horizontal, né, todos para todos, que pode acontecer tanto de forma síncrona hoje ou assíncrona, né. Quando a gente voltar para o presencial, isso a gente precisa também levar esse conceito para o presencial, né, criar esses espaços de troca e de diálogo, né. Então, durante uma aula síncrona, por exemplo, além da explanação teórica, a gente tem que propor para os estudantes espaços de criação, de colaboração, de trabalho em equipe, né? Debater o tema de uma disciplina, discutir um texto, fazer um brainstorming para chegar numa solução, né? É bem desafiador. A gente pode usar essas ferramentas de webconferência para criar pequenos grupos, para eles discutirem nos grupos, né? Uh, as escolas, as universidades que têm um LMS, que tem um AVA mais robusto, no próprio AVA pode criar os grupos para que isso aconteça, que eles possam construir um texto coletivo. Tem aí uma porção de ferramentas gratuitas, né, que permitem a construção coletiva. Ali no Google Drive a gente pode fazer a construção de apresentação de textos e outras muitas, né? A gente sabe que essa ruptura é bem desafiadora para o professor, né, que não está acostumado a promover a colaboração, a conversação em sala de aula. Se é difícil isso de gerenciar no presencial, imaginem, né, num ambiente online, né. Mas as experiências bem-sucedidas na educação online indicam que os alunos se beneficiam muito da interatividade, do diálogo, dessa autêntica situação de relação pedagógica, né, e isso desperta o sentimento de pertença, né, e os motivam a continuar estudando e buscando e aprendendo, né. A gente precisa, fazer com que o nosso estudante desenvolva o seu perfil de pesquisador, que tem interesse em buscar, em pesquisar. Nossa, tem tanta informação, né, disponível para eles. Esses momentos de conversa promovem a socialização, o acolhimento, uma coisa bem importante também que é a valorização da opinião do outro, né, e a construção conjunta do conhecimento, que é a aprendizagem colaborativa, né. Então essas coisas realmente não podem faltar numa aula online, tá. Então aqui, nesse quadro, a gente tem exemplos de sentidos de comunicação, né, de ferramentas ou de plataformas que permitem a comunicação um para todos, um para um, todos para um, né, e como esse modelo todos para todos é esses recursos que estão aqui são recursos que permitem essa aprendizagem coletiva ou colaborativa, tá? Então, eu trago aqui um artigo que, ah, muito recente, né, que muitos professores da UFRGS, acho que, eu falo do universo aqui que eu estou tendo contato, né, muitos professores tiveram contato, saiu faz uma semana esse artigo, né, do Mariano Pimentel, que é um professor da Unirio, né, é uma publicação da Sociedade Brasileira de Computação, e nesse artigo que o Pimentel publicou, ele apresentou os princípios para a educação online. Eu achei muito pertinente trazer hoje, né, na nossa discussão, e porque eu já vinha elaborando o nosso webinar quando surgiu o artigo caiu na minha mão no dia que ele publicou, eu estava acessando, encontrei o artigo, eu disse, nossa, cai como uma luva para nossa discussão do próximo webinar, né. Então, eu já acompanho o trabalho do Pimentel há muitos anos, né, ele é meu contemporâneo do doutorado, ele fez doutorado na PUC do Rio, e ele trabalhou, o orientador dele, o professor Hugo Fux, né, é uma grande referência em educação à distância no Brasil, e eles desenvolveram na universidade o AulaNet, não sei se vocês lembram do AulaNet, né, que era um LMS, era um AVA da PUC do Rio, e eles desenvolveram muitos projetos, muitas ferramentas para a educação à distância nesse grupo de pesquisa de tecnologias, né, da PUC do Rio, e também um conceito que eu uso muito até hoje,
e que fundamenta os ambientes de aprendizagem, que é um modelo 3C de colaboração, né? É a cooperação, a comunicação e a colaboração, né? As ferramentas que permitem essas 3 dimensões de colaboração, né? Então, o professor Pimentel hoje está na Unirio, né? E nesse artigo ele vai detalhar os princípios que estão e esses 8 princípios que ele apresenta, eles estão relacionados, eles não são isolados, né? Eles são interdependentes e fazem parte de um conjunto de ideias, de concepções que são bem importantes para realmente a educação online acontecer, né? Para efetivar. O primeiro princípio que ele coloca, né, é o conhecimento como obra aberta. Aqui a gente começa a ver umas pequenas diferenças da educação online para o modelo EAD, né, para a modalidade, né, essa abordagem de ensino-aprendizagem para a modalidade, né. Então, aqui, na educação online, o conhecimento está em construção. Ele tem que ser ressignificado, ele tem que ser cocriado, estudantes, professor, num movimento que é constante, né. Então, quando o conhecimento é entendido como fechado, acabado, os alunos assimilam, questionam ou não, né, o professor, que pode ser presencial ou pelo computador, né. Então, esse conteúdo pode ser apresentado ao vivo pelo professor, pode ser apresentado pelo computador em algum software educativo ou, né, algum conteúdo digital, né. Então ele se refere que esse produto fechado é aquela ideia da visão bancária da educação, tá. Então na educação online não, na educação online o conhecimento está em construção. O segundo princípio que ele coloca aqui é o princípio da curadoria de conteúdos, sínteses e roteiros de estudo. Tá? Eu gosto muito desse nome curadoria, né? Eu acho que tem exatamente isso que a gente acaba fazendo como professor digital, né? O professor online desse novo tempo. Né? A gente ouve muito comentários de alunos dizendo: se é para ver vídeo no YouTube, eu não preciso pagar disciplina, eu posso procurar meus vídeos por conta própria, né? Mas quando o professor, eles não se dão conta, obviamente, que quando o professor elaborou uma aula, selecionou um ou vários vídeos abertos, o professor fez uma curadoria, né? A curadoria de conteúdo é justamente encontrar o conteúdo, agrupar os que fazem sentido, organizar, né, e compartilhar um conteúdo, avaliar esse conteúdo se está correto, completo, se ele é relevante, né. Então o professor, quando ele faz a curadoria, ele mapeia, ele organiza, ele dá visibilidade para alguns conteúdos, né. O aluno sozinho, ele possivelmente não vai, claro que essa é a visão do professor, né, mas possivelmente ele não vai ter a mesma seleção, a mesma curadoria de conteúdo que o professor faz, né. Então, por isso que o professor é o gestor da aprendizagem, né, que eu falei lá no EAD. Por que ele é o gestor? Porque ele faz essa curadoria, ele produz os materiais didáticos, mas na impossibilidade de criar, ele faz a curadoria, né. Mas tem um aspecto importante aqui, para que o aluno entenda que tem uma construção do professor, é é adequado, é oportuno fazer sínteses, né, seja no formato da apresentação do professor, seja num pequeno texto que interliga esses conteúdos que o professor mapeou, né. O professor tem que fazer as costuras nesse material, né. E isso vai resultar na autoria do professor e em roteiros de estudo, né. Quem está aqui na universidade, que atua no EAD, possivelmente vai lembrar, vai associar com o nosso modelo, nossa trilha, né, de aprendizagem da educação à distância, que entre os itens da trilha, além do conteúdo digital, tem o item sinopse, né, que seria a síntese do professor. Né? Então, o nosso modelo tem a autoria do professor, a gente solicita que o professor faça a sua autoria, mesmo que ele faça uma curadoria de conteúdo, ele faz essas amarras, né, por meio da sinopse, por meio da síntese desses conteúdos. Né? Então,
faz mais sentido para o aluno, quando o professor imprime a sua visão, a costura, a síntese, né, e orienta o aluno por meio desse roteiro de estudos, né. Também é bem interessante considerar as produções dos alunos, né, eu faço bastante isso. Eu peço para os alunos, em algumas disciplinas, desenvolverem um vídeo, uma animação curto, muito curto, sobre uma temática, né, enfim, proposta, e esses vídeos que os alunos produzem, aqueles vídeos são o conteúdo, né, ali vai dar, a turma vai se apropriar daqueles temas por meio do material que os alunos fizeram. Então, quando a gente solicita texto, vídeo, a gente consegue gerar bons conteúdos para incorporar em aula, e a gente desenvolve também no nosso estudante a capacidade de pesquisar, de sintetizar, claro, antes de sintetizar, de entender, né? Então, isso tudo é bastante. São dinâmicas que a gente pode usar muito na, na educação online. Né? Então, a gente pode discutir isso em sala de aula, eles fazem em casa em outro momento. Né? Hoje a gente faz totalmente remoto, mas na volta a gente pode seguir desenvolvendo esse tipo de atividade. Né? Claro que nós precisamos de um ambiente virtual, um AVA, que possa ser o local, o nosso habitat digital, né? O nosso locus de encontro virtual. O terceiro princípio que o Pimentel coloca são as ambiências computacionais diversas, né? Então, aqui na modalidade, quando ele fala em ambiências computacionais, vale também, de novo, uma relação com o EAD, né? No EAD é fundamental a adoção de um AVA, né? Como o Moodle, o Canvas, o Blackboard, enfim, tem uma porção de LMS, no caso, não é um AVA, é um LMS, né, que podem ser usados como local de postagem dos materiais, desenvolvimento das atividades colaborativas, né? E no EAD, na EAD, perdão, na educação à distância, a ênfase é no AVA, né? O ambiente computacional, o grande ambiente computacional do EAD é o AVA, tá? A gente precisa desconstruir um pouco isso na educação online, porque na educação online podemos ter um AVA, é importante que tenha um AVA, mas nós precisamos dar espaço para criação de outros ambientes, né? Para a realização de outras situações de aprendizagem, né? Então, os AVAs foram sistemas computacionais característicos da primeira fase da educação online. Né? E hoje é importante que a gente se aproprie de outros sistemas computacionais. Né? Não tem nenhum impedimento da gente usar outros sistemas interativos, outros apps, as redes sociais, editores colaborativos, né? Para fazer essa mediação da aprendizagem por tecnologias, né? A gente vê que muitas escolas hoje elas estão nas redes sociais, né? Criaram grupos no Facebook para suas turmas e estão fazendo a educação online por meio das redes sociais, tá? Tá errado? Não está errado, né? A gente precisa criar essas oportunidades virtuais para ver o encontro, para ver a troca, tá? Aí eu trago para vocês, deixa eu tirar essa minha telinha de compartilhamento aqui, sempre fica atrapalhando. Deixa eu puxar para lá. Eu trago para vocês aqui a Pedagogy Wheel, né? A roda da pedagogia, né? Que foi proposta pelo o professor, educador australiano Alan Carrington. Ela é uma forma de ampliar a ambiência computacional colocada pelo Pimentel. Né? A Pedagogy Wheel ela foi projetada para conectar a taxonomia de Bloom aos aplicativos daí aqui é apps, tá? Apps de sistemas operacionais como iOS e Android. Tá? O Carrington ele publica, tem essa roda da pedagogia tem publicado em muitas línguas, tá? E tem a roda da pedagogia para Android e para iOS. Depende do dispositivo móvel que
o professor e que os alunos usam, ele pode seguir um ou outro, né, porque os aplicativos que estão ali na roda, né, direcionam para uma outra plataforma ou sistema operacional, tá? Praticamente todos nós, professores, né, educadores, a gente conhece a taxonomia de Bloom, tá? Para quem quiser saber mais sobre a taxonomia de Bloom, eu vou deixar como referência na descrição aqui do nosso vídeo, né, que está no nosso canal do EAD UX. Algumas referências a gente já colocou lá, tá? Essa referência do Bloom eu vou pedir para nossa técnica colocar lá também. Para quem não conhece, é bem importante conhecer essa publicação do Bloom, tá? E eu acho muito bacana essa roda da pedagogia, porque ela divide, se vocês observarem ali na roda, eu sei que é bem pequenininho, né? Mas eu posso colocar o link também para vocês. Se vocês, de novo, outro QR Code para vocês. Se vocês apontarem para esse QR Code ou entrarem nesse link que está embaixo aqui do QR Code, vai levar vocês para o site, né, da Pedagogy Will. É Pedagogy mesmo, não está errado, não é Pedagogy, tá? É Pedagogy mesmo. Will. Esse QR Code remete vocês para o site ou esse link que está aqui embaixo, tá? Vocês podem conhecer, baixar, tem em PDF lá a Pedagogy Will para vocês, né, explorarem, tá? Observem que essa roda ela é dividida em 6 segmentos que se relacionam diretamente com os domínios cognitivos da taxonomia de Bloom. Se vocês olharem dentro da roda, né, as subcategorias vão explorar o domínio, né, de Bloom, os verbos de ação, as atividades e os apps. Então vejam aqui, ó, aqui tem o domínio cognitivo de Bloom, que é o lembrar, remember, isso que está em inglês, tá? Aqui tem os verbos de ação, que orientam acerca dos objetivos de aprendizagem. Tem as atividades que a gente pode desenvolver. Eu vou marcar só um, tá? Para não ficar muito riscado a nossa roda. As atividades que a gente pode desenvolver dentro dessa dimensão. E aqui, o conjunto de apps, né? Eu peguei aqui para iOS, se não me engano, mas, enfim, é o que eu uso. Mas vocês podem pegar o de Android. Os apps que podem ser instalados no celular, no tablet, com essa plataforma, para desenvolver atividades, né, de definição, de teste, enfim, para lembrar do conteúdo que está sendo tratado. Tá? Vejam que a roda da pedagogia ela vai permitir que os professores desenvolvam lições orientadas aos resultados. Né? A proposta é que seja atingido o engajamento por meio dessa aprendizagem com tecnologias, que é uma ideia de uma aprendizagem mais imersiva. Né? Quando os professores discutem o engajamento, eles também estão se referindo à motivação. A gente vai ter um outro webinar que vai tratar sobre isso. Né? Se os professores não conseguem motivar os alunos e interagir com o material, participar do processo de aprendizagem, é difícil que tenha sucesso. Né? Então, essas questões vão ser aprofundadas num webinar que vai ser abordado na sequência desse. Né? Então, vejam que na taxonomia de Bloom, os níveis de pensamento, né, vão do mais, ele vai numa crescente, né, do menos complexo para o mais complexo. Então vejam que aqui lembrar é o primeiro nível, né, entender, segundo nível de Bloom, aplicar, analisar, avaliar e criar. Cada vez, é nesse sentido aqui, ó, tá? A complexidade. Começando aqui. Começando nesse ponto aqui, de lembrar. Então, o estudante, quando ele consegue chegar no nível mais complexo, né, proposto pelo Bloom, que é de criar, ele já conseguiu analisar, sintetizar, avaliar, né, para ele poder criar algo, né, em cima daquele conhecimento.
Então, o Bloom, né, a intenção dele é que essa taxonomia proporcionasse uma linguagem comum de objetivos de aprendizagem para facilitar a comunicação com os estudantes e também a avaliação desses estudantes, né. Então, fica aí uma referência, né, que é o Pedagogy Wheel, para aumentar a nossa ambiência computacional, né, e vincular aplicativos a resultados de aprendizagem. É muito importante a gente fazer o nosso planejamento para a educação online, né, as atividades, os exercícios baseados na taxonomia de Bloom, né. O nosso modelo, de EAD, a nossa trilha, voltando, a nossa trilha de aprendizagem que a gente desenvolveu na UX, que a gente usa, é baseado nessa taxonomia, né. A gente entende que a construção da aprendizagem do estudante tem que passar por essas etapas do nível de pensamento menos complexo, ou mais simples, né, para o mais complexo. Tá? Então é importante, usem esse material para planejar aulas, encontrar ferramentas, né? Vai ajudar bastante os estudantes na aprendizagem. Seguindo aqui nos princípios propostos pelo Pimentel, que ele agrupou aqui, o próximo é a aprendizagem em rede, colaborativa, né? Esse princípio trata da mediação do professor nesses ambientes de colaboração, de interação. Então, na educação online é fundamental que a gente use ferramentas, ambientes que consigam promover essa interação, essa colaboração. Nesse contexto, os computadores são usados como o meio de interação social, né? E não como aqueles antigos que a gente falava, as máquinas de ensinar, né? Quem é da computação ou que trabalha com informática da educação já ouviu falar dos antigos sistemas CAI, né? A instrução baseada no computador, baseados, inspirados no behaviorismo de Skinner, né? Que era o virador de página, né, que passavam um conteúdo meramente, né. Então, hoje a educação online pressupõe ir além, né, comunicar, socializar. O quinto princípio que o Pimentel coloca é a conversação entre todos e interatividade, né. Nos novos modelos de sala de aula online, a conversação precisa estar aberta para o imprevisível, né. E isso que é difícil para nós professores, é lidar com esse imprevisível, né. E as estratégias de aprendizagem ativa levam muito a isso, né. As nossas colegas super experts em aprendizagem ativa vão tratar isso com vocês, né. Então, a gente precisa de interatividade entre os alunos e com o nosso aluno, né. O professor precisa planejar situações de conversação usando aquelas ferramentas, né, vamos pensar de novo no modelo 3C de colaboração, né, as ferramentas de comunicação, de colaboração e também de coordenação. O outro princípio são as atividades autorais, né, inspirada nas práticas da cybercultura. Então, em geral, os alunos gostam de fazer atividade prática, né? Eles sentem que eles aprendem fazendo, né? Mas, claro, tem que fazer sentido, tem que gerar significado essa prática, senão também eles não vão, né, se engajar nessa atividade prática, né? Então, a gente consegue com que os alunos apliquem, transformem o seu conhecimento, né? Atinjam os níveis mais altos de Bloom aqui, quando a gente consegue desenvolver essas atividades autorais, né. Então, utilizar estratégias como aprendizagem baseada em projetos, em problemas, sala de aula invertida, isso tudo ajuda, né, para o desenvolvimento dessas atividades. Então, a gente precisa incorporar mais essas práticas da cybercultura, né, nas nossas atividades, para que essas atividades sejam criativas e que possibilitem realmente a autoria, né, dos nossos estudantes. O próximo princípio é a mediação docente ativa, né. Então, para efetivar a educação online, a gente precisa que o professor faça a mediação, promova a colaboração, né, ele dinamize a atividade de grupo, ele tem que ter esse papel, né, de dinamizador, né. Então, se tem colaboração e conversação, vai emergir dúvidas, conflitos, né.
Se, por exemplo, se o professor entra online só para tirar dúvidas, né, então, vou me conectar online, vou usar uma estratégia bem bacana que engaja os estudantes, né, cria vínculos, como eu falei antes, né, cria o sentimento de pertença, que é o encontro síncrono, por webconferência. Mas o professor entra na sessão que ele marcou com os alunos e diz: pessoal, estou aqui para tirar suas dúvidas de vocês. Essa é uma postura reativa, né? Normalmente, esse tipo de encontro não vai engajar os estudantes e vai causar um esvaziamento, né, dessa participação. Então, a gente precisa potencializar mais esse encontro e não simplesmente ter uma postura reativa. E aí, o oitavo princípio, né, que é bem desafiador, inclusive no presencial, né, é a avaliação baseada em competências formativa e colaborativa, né. A modalidade EAD já usa a avaliação formativa, a avaliação do processo há bastante tempo. E agora, nesse período que a gente não consegue fazer as nossas avaliações presenciais, nós migramos, né, na UX, nós implantamos para todos os nós professores estamos fazendo isso, a avaliação do processo, né? Nós estamos considerando toda a construção do nosso estudante, né? Então, todos os rastros que o estudante deixa no ambiente virtual, a participação, né? Isso tudo vai possibilitar a avaliação com base em competências que valorizam não apenas os conhecimentos, né, os conceitos, as fórmulas, mas também as habilidades, o saber fazer e as atitudes desses alunos também, né? A presença, a participação, a colaboração. Então, a avaliação ela pode incluir a avaliação que o professor faz dos alunos, pode ser uma avaliação pelos pares, quando a gente faz avaliação, trabalhos em grupo, aluno avaliando aluno, né? A gente pode fazer a autoavaliação, né? A gente pode também, ao longo do processo, desenvolver atividades que promovam a metacognição, né? A autoavaliação que leva à metacognição. Então, a avaliação aqui ela tem que ser feita numa perspectiva formativa, contínua, e não voltada só em aprovar, reprovar ou em resultado, né? É a avaliação do processo, certo? Então, o que virá por aí, né? Então, agora, para fechar essa nossa fala, esses nossos desafios, né, eu queria indicar para vocês, isso é a minha visão, né, da minha, enfim, das minhas experiências, das minhas leituras, das minhas pesquisas, o que vem por aí nessa linha de aprendizagem digital, tá? Mas antes da gente fechar, eu gostaria de colocar para vocês um outro desafio, tá? Não é um outro desafio, mas enfim, eu gostaria que vocês participassem novamente lá ah, do nosso sistema lá no mente.com, tá? Eu não sei se no mesmo QR Code vocês podem entrar e colocar, eu vou colocar para vocês no nosso webinar, eu vou colocar aqui no chat de novo o site, tá? Vocês podem entrar ali e colocar o mesmo código, tá? Que vocês colocaram antes. Eu estou colocando ali no YouTube para vocês, tá? Vocês podem entrar aqui e eu gostaria agora que vocês me respondessem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um segundinho. Nós tecnológicos, né, nós temos muitas janelas abertas. Então eu peço para vocês, só para a gente fechar aqui, porque eu já mostrei para vocês que os desafios, né, e os desafios de professor online e os princípios que a gente, né, deveria seguir na nossa educação online, na educação de hoje, tá? Mas eu queria saber de vocês agora.
queria que vocês colocassem um aspecto positivo da atuação de vocês como professor online. Então, nessas semanas de isolamento social, né, quem está atuando online, né? Eu gostaria que vocês colocassem algo bacana que vocês descobriram nessa forma de ensinar. Por que eu botei entre aspas o ensinar? Porque o ensinar aqui, eu estou colocando no sentido de, eu sei que o processo é muito maior, é ensinar e aprender, né? É o processo de ensino e aprendizagem. A gente não ensina nada, é o estudante que aprende, tá? Mas nessa nossa prática como professor de ensino online, o que vocês acharam mais bacana de trabalhar na educação online? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês para a gente fechar o que foi bom aqui, né? Então, entrem aqui nesse link mente.com, nesse código, agora vocês vão ver outra pergunta ali, tá? Não vão embora, porque tem o último slide de fechamento, hein? Coloquem ali para mim, o que vocês acharam de mais bacana, tá? Então, enquanto vocês entram e vão postando para mim, eu vou, para também não tomar muito tempo de todos, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso fechamento do que virá, né, do que eu considero que virá a partir daqui na educação online. E, mas eu espero as interações de vocês lá no Mente e me digam o que vocês mais gostaram, tá? Depois quando a gente abrir para perguntas, a gente também pode discutir um pouquinho isso, desses aspectos positivos, né? Porque a gente sempre pergunta o que foi ruim, quais são as dificuldades, quais são né, as dores. A gente nunca pergunta dos amores, né? Eu quero saber dos amores, eu não quero só saber das dores, tá? Eu pergunto isso porque eu sou uma pessoa que gosto demais de trabalhar nessa modalidade e, eu acho que a gente pode melhorar muito os contextos de aprendizagem usando a tecnologia. Muito bem, então para fechar, eu queria colocar para vocês que a gente está num contexto onde as novas soluções elas precisam ser apresentadas e implementadas de uma forma muito rápida, eficiente e eficaz, né? As pessoas já não estão mais aceitando uma solução que não seja eficiente e eficaz, né? Para solucionar esses novos problemas que foram causados e até potencializados por essa pandemia, por essa crise que a gente está vivendo, né? Então a gente pode dizer que a pandemia do Covid ele funcionou como um acelerador de futuro, né? Na nossa área da educação. Então as mudanças que a gente imaginava que para os próximos anos aconteceriam, isso aí vai acontecer daqui 5 anos, né? Que nem quando a gente era criança e assistia o desenho dos Jetsons. Isso aqui no futuro vai ser assim, né? Então, essas mudanças foram antecipadas, elas estão acontecendo já, tá? Então, aqui nesse fechamento, eu trago algumas oportunidades para a educação pós-pandemia, que devem estar no radar dos gestores e dos docentes, né? Muitos de nós somos gestores, muitos de nós docentes, isso precisa estar no nosso radar, tá? Isso é bem importante para a gente pensar a educação, né, de agora em diante. Então, a primeira oportunidade aqui que eu coloco, né, é relacionada à gestão para a educação online, né? Então, eu acho que os gestores, eles têm que incluir no planejamento da sua escola ou da instituição as diretrizes para a educação online, tá? Não é para EAD, é para a educação online. Essas diretrizes vão orientar. Aí é que tá, é isso que vai ajudar o professor, vai orientar o planejamento pedagógico do professor, né, das disciplinas, dos cursos que eles vão ministrar, e também, uma coisa importante, o planejamento de TI, né, implantando tecnologias que vão dar suporte ao modelo proposto pela instituição. Essas tecnologias,
já foram elencadas, enfim, nessa apresentação, passam por LMS, softwares de comunicação, colaboração e coordenação, né? Outra coisa que tem que estar no nosso radar sempre é a formação docente, né? A formação continuada docente tem que ser apoiada e tem que ser alinhada com a gestão institucional. A formação tem que dar subsídios para o professor planejar, desenvolver estratégias de colaboração, trabalho em equipe, tem que instrumentalizar para as tecnologias. Não adianta dizer eu não gosto, eu não quero, eu não sei. Não tem mais espaço, a gente precisa minimamente se instrumentalizar para as tecnologias, né? E outro aspecto também para avaliação formativa, avaliar o processo, né? E não só resultado. Então, cada vez mais os professores precisam entender as possibilidades das tecnologias, fazerem a transposição informática, como eu comentei antes, né? Essa é uma competência que não, como eu disse, não pode ser deixada para depois, é imediato, né? Nós precisamos também desenvolver aulas que permitam a relação pedagógica, o diálogo, a comunicação. Isso tudo é fundamental para a aprendizagem. As estratégias de aprendizagem ativa, que vai ser tratado em outro webinar, elas podem ser tratadas presencialmente, não presencial, né? Mas eu preciso identificar tecnologias que podem apoiar essas estratégias. Ferramentas de enquete, essa ferramenta que eu usei com vocês aqui no nosso webinar, a gente pode usar para desenvolver várias estratégias de aprendizagem ativa online, pode ser até em sala de aula, mas se a gente permitir que o aluno use o celular, né? Vamos deixar eles usarem o celular para uma coisa útil, né? Então, ferramenta de enquete, sondagem, votação, questionários, desenvolvimento de trabalho em equipe, design thinking, né, que é uma abordagem para chegar à solução de problemas, né? Além disso, o material didático dialógico, a videoaula que o professor desenvolve também vai ser assunto de um webinar, porque como o professor se comunica no vídeo é muito importante, né? Então, essa parte de comunicação oral é fundamental, né? Isso fica gravado, o estudante assiste e reassiste, né? Então, esses materiais, videoaula, texto, infográfico, podcast, eles podem ser usados como apropriação de conteúdo numa estratégia de sala de aula invertida, tá? Agora, puxando, né, para o meu a brasa, para o meu assado, né, para a minha área, né, de estudo e de pesquisa, né? Quando acontece a transformação digital numa instituição de ensino, a gente pode constituir um conceito de smart campus, de smart university, né? Então, o smart campus ou o campus inteligente é aquele em que a instituição adota tecnologias para controlar, para monitorar as instalações do campus, fornecer serviços de alta qualidade, melhora a tomada de decisão da instituição. Observem que o Smart Campus não está relacionado ao espaço de aprendizagem, mas o ambiente que eu crio, né, para a experiência dos alunos da minha instituição, né, a utilização desse espaço físico e digital, né. O Smart Campus ele precisa de uma sustentabilidade ambiental, sistemas inteligentes para gerenciar sensores, automação de segurança, governança transparente no campus, né? Já o conceito de Smart University, ele vai se referir mais à integração da computação em nuvem, de internet das coisas, IoT, né, para gerenciar ensino e pesquisa, né? A Smart University ela não vai se limitar a melhorar a infraestrutura, né, porque o principal fim é melhorar a qualidade da educação das instituições, né? Então, isso também, dentro desse contexto de Smart University, a gente consegue desenvolver o conceito de currículos flexíveis, né, que eu coloquei aqui, que é uma possibilidade, uma tendência nesse novo normal, né, da educação online, né? Esses currículos apoiam se apoiam, né, num outro conceito que já é pesquisado e difundido em áreas como inteligência artificial, aprendizagem personalizada, né? Então, planejar cursos e recursos que sejam aderentes ao perfil do estudante, né, e aos interesses formativos dele. Isso eu estou falando de ensino superior, tá? Permite
que a gente possa criar algumas certificações intermediárias. Então, isso também é uma grande tendência, né, associar esses currículos flexíveis a uma aprendizagem personalizada. Um outro aspecto importante, que é uma oportunidade também na educação, é a geração de valor para o estudante, né? Então, o objetivo maior das instituições tem que ser gerar valor para os estudantes, né? Permitir que eles sejam protagonistas no processo de construção, e só assim que a gente consegue incentivar o desenvolvimento das competências, né, do século XXI. Nesse cenário, eu penso que vai crescer muito a necessidade de espaços multidisciplinares para implementar estratégias didáticas que sejam mais aderentes a esse contexto, implantar Fab Labs, né, os Fab Labs, Smart Labs, tecnologia como realidade virtual, aumentada, câmeras 360, games, isso tudo tem que estar disponível para os alunos, né? Então, os estudantes percebem o valor, né, numa plataforma de conteúdo educacional que seja inovador, que seja integrado, que seja interativo, né, com professores com formação, né? Então, isso tudo é geração de valor para o estudante. E por fim, né, a gente consegue desenvolver as soft skills, né, desejadas para os profissionais desse tempo, né, que são as habilidades comportamentais, como trabalhar em equipe, saber se comunicar, ter boa oratória, ser criativos, né, poder resolver problemas complexos. Então, a gente consegue, né, ancorado nas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né, desenvolver os estudantes da educação infantil até o ensino médio e também no ensino superior, né, com essa forma mais de aprendizagem online, né, a gente consegue desenvolver essas habilidades. E dentre essas competências que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes para poder resolver problemas complexos e se adaptar, né, é a inclusão do pensamento computacional nos currículos escolares, né? Essa inclusão pode levar ao desenvolvimento dessa capacidade de resolver problemas, desenvolver criatividade, né? Porque solucionar um problema também é um processo criativo, né? Nós temos um estudo bem elaborado, bem bacana, da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Ela definiu diretrizes para o ensino da computação ao longo da educação básica. Eu acho que vale a pena também, eu posso deixar na descrição do vídeo o link do material da SBC, que é muito bacana, né? Então, a abordagem pedagógica que é usada na educação online tem condições de desenvolver esse grande conjunto de soft skills que são esperadas para os nossos futuros profissionais, certo? Muito bem, gente, me alonguei, falei mais, eu me empolgo com o assunto, mas então eu pergunto para você se a gente está preparado para a educação online, né? Eu acredito que os espaços que a gente está construindo de diálogo, nesse período, né, de diálogo, de reflexão, nos permite a construção coletiva desse entendimento da educação online, do papel do professor, do que a gente espera do nosso aluno e o que a gente oportuniza para esse estudante, para que ele tenha uma experiência de aprendizagem rica, né? Hoje nós estamos tendo uma oportunidade de construir esse novo normal, né? Nós não podemos deixar passar essa oportunidade.